Olá, bom dia, mais um dia no nosso devocional, alguns minutos aqui onde nós paramos para pensar um pouquinho sobre as questões do Senhor, sobre as coisas de Deus. Vamos alinhando o nosso jeito de pensar à vontade perfeita de Deus. Bom dia, Nádia, seja bem-vinda, juntas aqui de novo. Bom dia, Maria Cardoso, sejam bem-vindas. Então, alguns minutos que nós tiramos todos os dias agora de novo, né, pela manhã, onde nós conectamos o nosso pensamento ao pensamento do Senhor. Nós vamos ajustando o nosso jeito de pensar ao jeito de pensar de Deus. Eu confesso para vocês que é bem desafiador. Nós temos ideias muito, é o que vamos falar sobre isso hoje, nós temos ideias muito condensadas, muito agarradas dentro de nós, ideias totalmente mundanas, ideias humanas, e nós com isso afastamos da vontade perfeita de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus dentro da questão do dinheiro, da prosperidade financeira. Esse é um tabu praticamente dentro da espiritualidade. E eu quero falar algumas questões que o Senhor colocou no meu coração, que até o final da nossa conversa aqui, que o Espírito Santo já tenha convencido eu e você um pouco mais do que é a vontade de Deus dentro da questão de dinheiro, dentro da questão financeira. Por mais que às vezes a gente fala, não, eu já tô liberta disso, já desbloqueei disso, mas não é assim tão simples. Na verdade é como se fosse uma camada, né, que vai saindo, camada da cebola. Você tira uma camada, tira outra camada, mas até você acessar mesmo e você pensar como Deus pensa, leva um tempinho. E esse é o nosso objetivo essa semana especificamente, onde nós estamos meditando em Romanos 12, 2. Então vou ler mais uma vez esse versículo para a gente estar ruminando, né, esse versículo, Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a pergunta que nós estamos fazendo essa semana é: qual é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu estou já alinhado com essa vontade ou não? E dentro do assunto de hoje, sobre questão financeira, eu já estou alinhado à vontade de Deus ou não? Eu fui aluna do Pablo Marçal em 2021, eu sempre sigo o material, consumo muito material dele, mas em 2021 eu fui um ano inteiro aluna do Pablo Marçal. E tem uma frase que ele fala, não sei se é dele, mas eu ouvi dele a primeira vez, que me chamou muita atenção, que fala, riqueza é natural, ou a prosperidade é natural, e a pobreza é resistência. E essa palavra, quando a gente ouve isso a primeira vez, meio que impacta. Como assim? Se eu tenho pouco dinheiro, eu estou resistindo a alguma coisa? E é um pouco estranha, mas aos poucos eu fui entendendo, compreendendo melhor essa frase. Por que é resistência? E é o que eu vou caminhar em algumas passagens aqui com vocês aqui agora, para a gente ver o tanto que a Bíblia fala de prosperidade, o tanto que a Bíblia fala sobre riquezas materiais. Então, por que nós não temos essa abundância toda que a palavra de Deus diz? É resistência. Então nós fomos criados para ser resistentes, e no Brasil de maneira muito especial, na América do Sul de maneira geral, né? Nós somos criados para resistir o que vem de Deus, e riqueza é uma dessas coisas, né? Eu tenho falado aqui desde segunda-feira que se você procurar de Gênesis e Apocalipse sobre dinheiro, você vai encontrar muitas passagens, e pode ser um pouco chocante ler na palavra de Deus tantas questões sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre ouro, sobre pedras preciosas, sobre abundância, sobre opulência. E isso pode chocar se você foi criado da forma que eu fui criado, dizendo que pobreza, existe algum mérito na pobreza, existe alguma beleza na pobreza, que Deus gosta mais do pobre do que dos ricos. Se você foi criado com essas ideias, e é bem provável que sim, porque essa não é uma ideia só da religião, é muita cultura, como eu disse aqui, do nosso povo. Então, quando você confronta a forma como você foi criado, confronta com o que está escrito na palavra de Deus, é chocante. No iniciozinho da Bíblia, Gênesis 1, o Senhor já disse que nós fomos colocados na terra para governar sobre todas as coisas. Já começou por aí. Governar não é ter o suficiente ou menos que o suficiente. Governar é ter muito mais do que o suficiente, porque você governa sobre tudo isso. Já começou aí. Gênesis 2 fala que do Éden vinha um rio que irrigava o jardim onde estava Adão e Eva. Então vinha do Éden um rio, ou seja, vinha direto do trono de Deus um rio, e esse rio tinha 4 braços, ou seja, virava 4 rios. O primeiro rio
Lá está escrito na palavra de Deus, Gênesis 2, o primeiro rio é o rio que tinha ouro. Então a primeira coisa que chegava no jardim era ouro. Por que ouro, né? Olha só que coisa louca. Também se você for lá no último livro da Bíblia, Apocalipse fala que a cidade celeste, ou Jerusalém celestial, nós vamos pisar em ruas de ouro. De novo ouro. Por que o ouro, né? O ouro é natural. O ouro fala da glória de Deus. E quem tem ouro tem muito, tem abundância. Então, se o ouro está tão presente na palavra de Deus, e o ouro é abundância, o ouro é todo esse excesso de riquezas. Então, o que isso tem a ver com pobreza, né? Tem uma outra situação interessante que foi a construção do templo. Durante muito tempo, muitas gerações, o povo de Deus ficou sem um templo. E Davi tenta reconstruir o templo, mas na verdade quem constrói o templo é Salomão. E Salomão constrói o templo, e o templo que Salomão constrói, gente, vocês têm que ler em Reis, o detalhe da riqueza. É riqueza em cima de riqueza, riqueza em cima de riqueza. É muita madeira de lei, é muito ouro, é muita prata, muitas pedras preciosas. Isso define onde ficava a glória de Deus, no caso é o Santo dos Santos, enfim, todo o templo é construído em cima de muita riqueza. Tem uma outra situação, a história muito conhecida, que é a história de Jó. Quem já conhece a história de Jó sabe o tanto que Jó era rico. Jó tinha muitos filhos, muitos bens, muitos animais, muito. Jó era muito rico. E depois de tudo que acontece, todo mundo conhece a história dele, Deus devolve o dobro do que ele já tinha. Ele já era um homem muito rico. Então, de novo, um homem de Deus muito rico, né? Tem uma outra história bem interessante que é sobre a prosperidade de Jacó. Jacó, ele conta que ele plantou, ele semeou na terra numa época que não tinha chuva. Eram anos de seca, e ele semeia e a sua semente gera uma plantação. Ele colheu naquele ano, diz a palavra de Deus, 100 por 1. De novo, prosperidade aí, né? E a multiplicação dos pães? Em uma situação tinha 4.000 pessoas, em outra situação, foram 2 multiplicações que Jesus fez, né? Tinha 7.000 pessoas. E Jesus não fez o suficiente. E Jesus não fez menos do que o suficiente. Jesus fez mais do que o suficiente. De novo, a abundância. Porque conta a palavra de Deus que depois que todo mundo comeu o tanto que quis e se fartou, sobraram vários cestos cheios de pão. Confronta isso com o que nos ensinaram. Confronta. E nós vamos ver que nós estamos bem longe do que é a vontade de Deus. Uma outra situação também é a pesca milagrosa. Quando os discípulos, eles vão pescar, eles passaram a noite toda sem pescar, e Jesus fala, lança a rede. Quando eles lançam e pescam, eles não pescam alguns peixes. Eles não pescam o suficiente para uma semana de peixe. Eles pescam de uma forma que quase que o navio afunda, o barco afunda. Muito peixe, de novo, abundância. Então Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus de muitas riquezas, e Deus deixou para nós esse governo sobre todas as riquezas. Mas nos ensinaram que ser pobre é bom, ser pobre é bonito, ter só o suficiente é bonito. Dá para ver que o que a palavra de Deus diz, confrontando com o que nós aprendemos, está muito diferente. Por isso que é necessário o renovar da nossa mente. Tem uma história muito conhecida, que é a história de o rico entrar no reino de céus, o camelo e tal. Essa história já foi, com certeza já ouviu a explicação correta dela. Fala, é mais fácil é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Essa história foi uma das histórias que deu, bom dia Paula, seja bem-vinda, que deu o pano de fundo para as igrejas falarem contra a riqueza e a favor da pobreza. Só que você já ouviu a história verdadeira, você já ouviu a explicação, todo mundo já ouviu com certeza. Só que ouvir e entender não é suficiente, porque foi sedimentada essa informação da pobreza dentro de nós. Então, quanto mais nós mexemos, mais tem o que mexer dentro de nós. Não é só ouvir e entender sobre que Deus quer a riqueza para nós, que Deus quer a opulência, que Deus quer o muito, que Deus quer que sobre, que transborde. Qual homem, se você for pensar, qual homem no Novo Testamento, qual homem que andou com Jesus, qual foi o homem que nós podemos dizer assim, que é o ícone da espiritualidade? Eu vou responder aqui que eu acho que você vai concordar comigo. O ícone da espiritualidade no Novo Testamento, depois de Jesus ali, é João, não o Batista. João foi o que escreveu o Apocalipse.
João viu a glória de Deus. É a parte mais linda, né? Você vê o capítulo 1 de Apocalipse, se você tiver medo de Apocalipse, é outra situação, nós temos que trabalhar isso depois, né? Mas se você ler o primeiro capítulo, João vê a glória de Deus. Só que João era tido como o homem, o que Deus amava, o que Jesus amava. Então, assim, espiritualidade é com João. E sabe o que João escreveu na terceira carta dele, capítulo 1, versículo 2? Deus fala com as pessoas, ele escreveu uma carta para os discípulos e falou assim: que você seja próspero, que eu oro pela sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, a espiritualidade, a prosperidade da alma não briga, muito pelo contrário, uma testifica a outra. Quando eu tenho essa prosperidade nas finanças, como ele coloca, prosperidade e saúde, vamos falar também sobre prosperidade na saúde também, e vamos falar sobre sexualidade ainda essa semana. O que Deus fala também, o que a palavra de Deus também fala sobre sexualidade, vamos falar sobre isso também, né? Então tudo isso, nós somos treinados para ficar longe da vontade de Deus, por isso a resistência. Eu volto lá no início a frase que eu falei que eu ouvi primeiro do Pablo Marçal, que diz que prosperidade é natural e pobreza é resistência. Então, eu não sei você, mas eu descobri que eu sou muito resistente quando eu acredito numa coisa, então eu fui criada dentro disso, né? Então, a questão da escassez é muito forte, eu tenho que estar lutando o tempo todo contra isso, porque eu fui criado muito nisso, né? O meio que eu fui criado, tanto de família, quanto da questão da religião, a religião que eu frequentei a vida inteira, né? Não é falando mal com a religião, mas as pessoas que estavam ali, os líderes, eram pessoas também bloqueadas em relação a dinheiro. Então nós somos educados por pessoas bloqueadas. E aí automaticamente você vai repassando isso. Se você não tiver um cuidado e der um stop isso na sua história, você corre o risco de educar as gerações futuras também bloqueadas em relação a dinheiro. Então a nossa geração é uma geração bastante bloqueada, que muitos estão se desbloqueando agora. Mas se eu não tiver pressa com isso, eu não vou ver a vontade de Deus na minha vida nessa área. E isso é muito sério, é muito sério. Qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? É essa vontade que nós precisamos alcançar. E através de que a gente alcança? Da renovação da nossa mente. Nós precisamos entender o que Deus pensa sobre dinheiro, o que Deus pensa sobre riqueza. Eu citei só alguns aqui que eu fui lembrando assim de cabeça de algumas situações. Mas a Bíblia está cheia de situações onde fala sobre abundância. Então Deus não nos dá um pouco, Deus não nos dá o suficiente, Deus nos dá para superabundar, para transbordar, para que todos que estejam ao nosso redor também sintam o amor, a presença, a bondade de Deus através das nossas ações, transbordando também financeiramente, também nas riquezas materiais na vida das pessoas. Então, Deus me levou em Mateus 6, eu fiquei 1 ano meditando em Mateus 6, onde fala sobre Mamon e fala sobre servir a Deus e servir a Mamon. E eu fui educada, gente, não sei você, mas eu fui educada achando que, eu fui educada assim, que os ricos serviam a Mamon e que os pobres eram os que Deus queria. Que engano, que engano. Deus não quer nem pobre nem rico, Deus ama pessoas. Só que quem ama com ele, quem anda com ele, os discípulos dele, ele fala, os meus discípulos serão reconhecidos por darem muitos frutos. Frutos em qual área? Em todas as áreas da nossa vida. Nós não somos o financeiro, nós não somos a mãe ou o pai, nós não somos a esposa ou o cônjuge, nós não somos uma coisa, nós somos um ser completo. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. E quando falar em dar frutos, é dar frutos em todas as áreas. É isso que essa é uma prova de que nós somos discípulos do Senhor. Então eu fui criada achando que ser pobre era bonito, ser pobre era espiritual, ter pouco, no máximo o suficiente é espiritual. E que quem servia a Mamon eram as pessoas que buscavam riqueza. Quanto engano! Pessoas bloqueadas em relação à sua vida financeira educaram muitos de nós, também nos bloqueando. Então é hora da gente desbloquear isso e buscar direto. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos leva para esse processo de cura. E sim, todas
todas as coisas foram nos dadas para nós termos governo sobre todas as coisas. Essa é a vontade perfeita de Deus sobre nossa vida na vida financeira. Então o que eu sugiro para você e para mim é que que a gente comece a trabalhar muito forte nisso. Tem muitas pessoas, eu citei aqui o Pablo Massal, mas tem o Tiago Nigro, que também é cristão e fala muito de finanças. Tem tantas outras pessoas legais que falam, que são cristãs, que são fiéis ao Senhor e que falam muito sobre dinheiro, prosperidade, crescimento material, todas essas coisas, para trabalhar nossa mente. Se nós não renovarmos a nossa mente, nós não vamos alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus na vida financeira, que essa também é a vontade de Deus. Então eu termino com a frase de João, 3 de João 1:2, que você seja próspero e tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. Obrigada pela sua companhia. Amanhã nós vamos falar ainda, esses 2 dias que falta a semana, vamos falar sobre a vida sexual. O que Deus fala sobre isso? Será que Deus fala sobre isso? Não sei, né? Vamos ver. Sobre sexualidade e sobre saúde. O que Deus tem para nós. Obrigada pela sua companhia e até amanhã às 9 horas da manhã aqui no Instagram, se Deus quiser.